acelerando o sucesso profissional. Aprendendo a arte de dar e receber feedback eficaz. O que é feedback? Feedback não é conselho, elogio ou avaliação. Feedback são informações sobre como alguém está se esforçando para alcançar uma meta. Existem dois tipos de papéis relacionados a feedbacks: dar ou receber. A compreensão de como dar e receber feedback é muito importante em um papel de liderança. É considerada um dos tipos mais importantes de soft skills. 58% das empresas pensam que os processos de gerenciamento de desempenho não são um uso eficaz de seu tempo. Deloitte Consultoria Empresarial. Para a maioria das pessoas, a palavra feedback, especialmente em seu contexto de trabalho, tende a desencadear todo tipo de pensamentos e emoções negativos e preocupantes. Isso ocorre porque a maneira como frequentemente recebemos feedback, e a maneira como damos feedback, geralmente tem sido abaixo do ideal. Importância do feedback. Feedback são importantes instrumentos para manter a comunicação clara e honesta dentro de uma equipe, e evitar erros, sem gerar descontentamentos. Muitas pessoas têm dificuldades em dar e em receber feedback, algumas vezes devido a experiências ruins do passado. As fases do processo de receber feedback. 1. Negação. 2. Raiva. 3. Diálogo. 4. Depressão. 5. Aceitação. A negação. A primeira reação natural é minar a mensagem por causa de preconceitos em relação ao mensageiro, ideias ou suposições próprias sobre essa pessoa. A próxima fase é a raiva. Quem são eles para me dar feedback? Eles simplesmente não me entendem. Eu sou sempre incompreendido. Estou cercado por um bando de idiotas de qualquer maneira. Soa familiar? Isso é natural. O feedback pode muito bem criar frustração, ansiedade, talvez até constrangimento. Novamente, isso é normal. Afaste-se, respire, reconheça esses sentimentos e depois se desapegue. O que nos leva à próxima fase. Depois vem a fase de diálogo ou negociação. É aqui que a pessoa se torna disposta a alcançar os outros novamente, explicar, dar e receber. E também dialogar para entender completamente o feedback, dando a si mesmo a chance de esclarecer qualquer mal-entendido. Naturalmente, isso depende da outra parte e de sua vontade de se envolver nesse diálogo. Depressão e desapego. Depressão não se entende aqui no sentido mais estrito da palavra, mas esta é a fase em que a pessoa tende a refletir sobre a mensagem, a maneira como foi dita, o que alguém deveria ter respondido, desculpas, culpas, etc. A pessoa sente-se sobrecarregada ou desamparada diante das coisas que sente que não pode ou não quer mudar. E finalmente, chega-se à aceitação. Aceitação do feedback, de quem somos, dos pontos fortes e fracos, das áreas a serem desenvolvidas. Nesse estágio, a pessoa se sente habilitada a agir em alguns planos de desenvolvimento, a autoestima é restaurada no processo e os relacionamentos se tornam mais seguros. Esta é a fase em que se pode começar a agir e avançar. As fases do processo de dar feedback. 1. Porquês. 2. Específico. 3. Claro. 4. Dado na hora certa. 5. Privado. 6. Falado em primeira pessoa. 7. Foco limitado. 8. Fala também de coisas positivas. 9. Dá sugestões. 10. Faz follow-up. Os porquês. Antes de dar feedback, lembre-se de por que está fazendo isso. O objetivo de dar feedback é melhorar a situação ou o desempenho da outra pessoa. Você não conseguirá isso sendo severo, crítico e ofensivo. Específico. Diga à pessoa exatamente o que ela precisa melhorar. Atenha-se aos fatos e não deixe espaço para ambiguidades. Lembre-se de manter o que sabe em primeira mão. Você se encontrará em um terreno instável se começar a dar feedbacks com base na opinião de outras pessoas.
Claro. Você não precisa ler um script, mas precisa ser claro e assertivo, atendo-se somente a um único problema. Dado no momento certo. O momento de um feedback deve ser aquele em que a pessoa está calma e aberta ao diálogo. Além disso, quanto mais próximo do evento você abordar a questão, melhor. Privado. Embora o reconhecimento público seja apreciado, o escrutínio público não é. Estabeleça um lugar seguro para conversar, onde você não será interrompido ou ouvido. Dado em primeira pessoa. Dê feedback da sua perspectiva. Dessa forma, você evita rotular a pessoa. Diga: fiquei com raiva e magoado quando você criticou meu relatório na frente do meu chefe. Em vez de: você estava insensível ontem. Com foco limitado. Não discuta mais do que 2 questões numa mesma sessão. Mais do que isso, você corre o risco da pessoa se sentir atacada e desmoralizada. De preferência apenas uma questão de cada vez. Fala de coisas positivas. Uma boa regra é começar com algo positivo. Isso ajuda a deixar a pessoa à vontade. Também permitirá que ela veja como é o sucesso, e que medidas ela precisa tomar na próxima vez para acertar. Tente terminar com uma nota positiva também. Caso contrário, ela pode ficar desmotivada. Dê sugestões. Tenha certeza de que ambos sabem o que precisa ser feito para melhorar a situação. A principal mensagem deve ser que você se importa e quer ajudar a pessoa a crescer e se desenvolver. Crie metas e faça planos para monitorar e avaliar seu progresso. Faça follow-up. O objetivo do feedback é melhorar o desempenho. Você precisa medir se isso está acontecendo ou não, e, em seguida, fazer ajustes à medida que avança. As críticas, como a chuva, devem ser gentis o suficiente para nutrir o crescimento de um homem, sem destruir suas raízes. Franca Clark. Muito obrigado e até a próxima.